Informação do repórter Vitor La Regina por imagens aqui no Jornal da Manhã. Vitor. Por 3 votos a 2, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal concedeu nesta terça-feira habeas corpus ao ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu. Condenado 2 vezes pela Operação Lava Jato, o petista está preso desde agosto de 2015 em Curitiba. A defesa alegou que não há fundamentação para a punição ser mantida e criticou a tese do Ministério Público de que a prisão domiciliar não era suficiente para que ele parasse de cometer crimes. O primeiro a votar foi o ministro Luiz Edson Fachin, que negou o habeas corpus, alegando que solto, Dirceu poderia voltar a cometer crimes. O juiz da causa, em meu ver, apontou indícios concretos do risco de reiteração delituosa. Indicou pluralidade de condutas, gravidade concreta das infrações penais e demais aspectos que ali estão citados e que no meu voto reproduzo. O decano Celso de Mello concordou com Fachin e defendeu a manutenção da prisão. Mas os outros 3 ministros da segunda turma entenderam que José Dirceu não poderia estar preso porque ainda não foi condenado em segunda instância. Ricardo Lewandowski afirmou que a gravidade dos crimes praticados pelo ex-ministro não pode ser usada para a decretação da prisão preventiva. Ninguém aqui nessa Suprema Corte compactua com a corrupção e jamais compactuará. No entanto, apenas a menção à gravidade dos delitos não pode, a meu ver, ser validamente invocada para a decretação de sua prisão preventiva. Gilmar Mendes usou argumentos semelhantes e lembrou ainda que Dirceu está em estado de presunção de inocência. A prisão preventiva precisa ser necessária, adequada e proporcional. Aqui temos apelações pendentes de julgamento, ou seja, temos um acusado ainda em estado de presunção de inocência. O ministro ainda criticou o Ministério Público Federal, que apresentou horas antes do julgamento uma nova denúncia contra o petista. Gilmar Mendes disse que a Lava Jato não constrange o Supremo e afirmou que os procuradores são jovens que não têm vivência institucional. O coordenador da Força Tarefa, Deltan Dallagnol, afirmou que o objetivo da nova acusação foi trazer novos elementos que poderiam ser considerados pelo STF. Após o julgamento, Deltan escreveu em uma rede social que a soltura de Dirceu é incoerente com decisões tomadas pela segunda turma em casos menos graves ocorridos nos últimos 6 meses. O julgamento no Supremo foi à tarde. De manhã, por volta das 10 horas, o procurador Deltan Dallagnol e outros procuradores, eles apresentaram uma nova denúncia, ofereceram uma nova denúncia à Justiça contra o ex-ministro José Dirceu pelo suposto recebimento de propina das empreiteiras Engevix e UTC entre os anos de 2011 e 2014, ou seja, antes, durante e depois do julgamento do mensalão. A acusação inclui também o irmão de José Dirceu, Luiz Eduardo de Oliveira, e o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. Pelas empresas, Gerson de Melo Almada e Valmir Pinheiro são os executivos da Engevix e da UTC. O procurador Deltan Dallagnol, durante a fala dele, admitiu que a denúncia foi antecipada para que o julgamento no Supremo fosse, de uma certa maneira, levasse em conta essa denúncia que foi apresentada pelo Ministério Público. Um trecho aqui na Jovem Pan. Estava para ser oferecida e, em razão da análise pelo Supremo Tribunal Federal de um habeas corpus referente a José Dirceu, houve a precipitação com o objetivo de trazer à tona informações que são relevantes, que são pertinentes e que podem ser ou não consideradas pelo Supremo Tribunal Federal dentro da ampla independência de que goza aquele tribunal. Aí o procurador Deltan Dallagnol, que, como o Vitor La Regina destacou, depois enviou uma nota falando sobre a decisão do Supremo. Professor Vila, só para a gente continuar nesse assunto, o advogado José Roberto Batóquio, que defende o ex-presidente Lula e o ex-ministro Antônio Pallotti, ele está saindo, na verdade, da defesa do Pallotti porque, por causa da delação premiada, ele discorda de uma possível delação premiada, ele usa metáforas fortes para definir a decisão da segunda turma do STF. O Supremo fez chegar ao Brasil o 9 do termidor da Revolução Francesa. É a justiça pairando acima da turba ululante das suas. Eu acho que ele não conhece a Revolução Francesa, a primeira coisa, precisa conhecer. Isso é só para impressionar, citações de almanaque, mal feita, inclusive. Mas deixando isso de lado, vamos ao que interessa. O José Dirceu, na Lava Jato, ele foi condenado em maio de 2016 a uma pena de 20 anos e 10 meses de prisão por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
No ano seguinte, em março, ele teve uma nova condenação, agora de 11 anos e 3 meses, em outro processo, portanto, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Somando, temos aí 20, dá 31, 32 anos de prisão. Vocês devem se lembrar que ele era um dos sentenciados na ação penal 470, o processo no Mensalão. E ele recebeu pena levíssima, levíssima. Um conhecido criminoso e do poder de mando, era ministro da Casa... Porque uma coisa é o sujeito roubar um shampoo, outra coisa é ser ministro da Casa Civil. Porque ele não coloca a sua vida em risco. O Marcola colocou a sua vida em risco. O Marcola. O Zé Dirceu não colocou a sua vida em risco. Ele estava no Palácio do Planalto assaltando o povo brasileiro. Ele era o capitão do time, segundo Lula. Lembre-se dessa expressão do criminoso de São Bernardo. Capitão do time, chamava o Zé Dirceu e tal. Então ele roubava de lá durante o Mensalão. Recebeu uma pena leve, mas que dava regime fechado. Eles refizeram o julgamento num momento mais triste, um dos mais tristes do STF, né? E para livrá-lo do regime fechado. E ficou semi-aberto. Vocês lembram que ele arrumou um atestado falso de um hotel, de um emprego? Vamos lembrar da história? Esse sujeito é um malandro, é da Polícia Secreta Cubana também. Aí o que acontece? Ele fez vaquinha para pagar, porque a multa é uma das formas da pena. Não pode fazer vaquinha, porque a pena é intransferível, de acordo com a Constituição. Mas fez uma vaquinha. O Supremo ficou calado. Estavam violando a Constituição. Supremo caladinho. Aí o que aconteceu? Ele disse que não tinha dinheiro. Viu-se nesses dois processos, quando ele foi enganado num a 20 anos e no outro a 11, que ele tinha muito dinheiro, que ele enganou todo mundo. E durante o processo do Mensalão, ele estava no Petrolão. Quer dizer, o escárnio à justiça que ele tinha, eu nunca vi isso na história do Brasil. Porque ele estava sendo processado no Mensalão e, enquanto isso, no Petrolão, ele era roubando muito mais do que era acusado no Mensalão. Uma coisa assim, inacreditável, que eu nunca vi na minha vida. E ele foi roubando. A questão que se coloca dele é um processo político, a discussão é política. A questão toda é essa. É política, não é Revolução Francesa, não é... professor, é jurídica, ele vai cumprir essas penas. A soltura dele... Porto Alegre vai não referendar. Anulou essa sentença? Não. Tá de pé a sentença? A sentença então vai ter que cumprir. Ele vai ser condenado em Porto Alegre. Mas ele vai cumprir. Ele vai ser condenado. É jurídica, não é política. Mas aí ele vai recorrer da prisão em Porto Alegre. Mas ele vai cumprir a pena. Aí o Supremo vai arrumar um jeito de buscar uma filigrama. Registre aí. Vai achar alguma coisa para anular. Já anulou o Castelo de Areia. Foi um dos maiores escândalos. Eles anularam a Operação Castelo de Areia, né? Acharam uma picuinha legal, pimba, anulou tudo. Vai ser a mesma coisa. Nós temos que ficar atentos. Há uma discussão política entre fundar a República pela primeira vez e essa estrutura podre, que acabou. É crise terminal. Está na UTI e da UTI não vai sair nunca mais. Essa República acabou. Eu acho que está vigendo no Brasil o direito positivo. Está se cumprindo a Constituição. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença final. É o que está acontecendo. A sentença dele ainda é de primeira instância. Então ele não pode ser considerado culpado ainda. A soltura dele não anula essa sentença. Ele vai ter que cumpri-la se não houver reforma dessa sentença. A prisão preventiva, 2 ministros entenderam que a agressão à ordem pública, que é um conceito genérico, mas os outros 3 entenderam que não há risco mais para a instrução criminal porque ela terminou. Não se aplica aí o princípio da súmula 52 do STJ, a coisa já estava no Supremo. Então, todos os termos técnicos do processo penal estão sendo aplicados, tanto pelos que soltam como por aqueles que mantêm. É questão de interpretação. Então, está vigente o poder judiciário, está vigente a doutrina, está vigente a jurisprudência brasileira. Ele vai cumprir. Se não reformar essa sentença em segunda instância, uma pena cumprida dessa, vai ter que cumprir, a não ser que ele fuja. Ele não vai para a cadeia. Vai. Ele soltou um manifesto, quer dizer, até manifesto ele solta. Zé Dirceu, meu Deus do céu, ele diz no manifesto o seguinte, está no jornal, um periódico de São Paulo: sou favorável à justiça, ao respeito à lei e à Constituição, à igualdade perante a lei. O homem que, um dos maiores assaltantes, ele é criminoso desde o final dos anos 60.
Quer dizer, isso que é carreira. Ele tem ficha corrida, não currículo. Continua o mesmo criminoso no manifesto de apoio ao Gilmar Mendes. Eu quero dizer que eu quero vê-lo na cadeia, professor. Sim. Eu quero vê-lo na cadeia. Aí Apenas estou vendo as questões técnicas agora, nesse momento do processo. Ele continua, o Zé Dirceu, no manifesto. Não se pode aplaudir a anistia a centenas de bilhões de reais remetidos ilegalmente ao exterior por centenas de cidadãos, crime de sonegação e de evasão de divisas, de corrupção, de lavagem. Ele está dizendo isso, Zé Dirceu. Mas se escandalizar e se indignar por puro farisaísmo, melhor dizendo, a anistia do chamado Caixa 2, como bem destacou o ministro Gilmar Mendes. Quer dizer, ele está, Zé Dirceu, aliado de Gilmar Mendes. Por isso que o Gilmar Mendes, eu canto que é o seguinte: Gilmar Mendes, guerreiro do povo brasileiro. Ou, se você tiver uma prisão, tiver um problema, tome Gilmex. Tomou Gilmex, na hora você está libertado.